E há muito esta crença que é estou a perder mercado, ou o nicho não é grande o suficiente. Não existe só um caminho. Não, de Não todo. existe só um caminho, não existe só uma forma de conseguir clientes, não existe só uma forma de fazer as coisas. São pontos que realmente travam a maioria dos PTs numa fase inicial da prospecção, e pelos ginásios por onde passei, há uma tendência que é os melhores PTs tendem a ir embora. Isso é super importante. Tal e qual. Isto é algo que eu faço todas as semanas. Eu tenho sessões com os meus alunos e é algo que eu faço religiosamente com todos eles para eles entenderem. Provavelmente vais ter uma taxa de conversão maior 100%. do que logo por mensagem. Com esse aumento de taxa de conversão conseguir vender mais caro. Já vai perder. Hoje em dia já vai perder porque vai-te dar muito mais suporte que um treino presencial uma vez por semana. Sem dúvida. Independentemente do número de seguidores que tu tens, independentemente de seres muito bom ou não criar conteúdo, eu garanto que há um conjunto de ações que se tu repetires durante tempo suficiente, tu vais ter resultado. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Tu estás a fazer um caminho que tu começaste como personal trainer e agora vou-lhe chamar que és um personal trainer de personal trainers. Boa, podemos dizer que é verdade. Estou a identificar-te bem? Está, sem dúvida. Okay. Neste momento o que eu estou a fazer é literalmente ajudar PTs a começarem a crescer o seu negócio, ou seja, fazer com que eles consigam sair do presencial e começar o seu online. E faço isso de forma muito próxima. Eventualmente ainda durante este ano já percebi qual é que é o meu limite, que é os 30 alunos. Eu neste momento estou com 22, por isso quando chegar aos 30 vou ter que já tenho pensado, mas tenho que repensar um pouco o modelo de negócio, porque tenho sessões semanais, por exemplo, a atenção é mesmo muito próxima. Por isso, nessa perspectiva, sem dúvida que agora estou mesmo a ser o PT de PTs. Ok, e o que é que te levou a fazer essa transição? O que é que te fez querer dar um passo de... Talvez tenhas chegado a um momento do teu negócio como PT que pensaste que querias um caminho diferente. O que é que te levou a tomar essa decisão de libertar a parte mais técnica e ir para uma parte mais voltada para o negócio e querer ajudar outros PTs? Ok, olha, boa pergunta. Eu sempre tive o bichinho do empreendedorismo e gostar também de muito, para além de gostar muito da vertente do fitness, gostar muito também da vertente de negócio, porque acho que são os dois melhores caminhos para tu cresceres enquanto pessoa. E isso é algo que me cativa muito, porque quando eu digo melhores caminhos é na perspectiva de que põem-te à frente os desafios mais cedo para tu poderes crescer e evoluir também mais depressa enquanto pessoa. E eu acredito muito que na perspectiva de nós conseguirmos impactar o mundo e fazer o mundo um pouco melhor, eu acredito muito na educação e no crescimento enquanto pessoas e formar outras pessoas enquanto líderes. E sempre tive ligado não só ao fitness, mas também a esse bichinho do empreendedorismo. Eu fiz no meu secundário, fiz informática, depois entretanto passei pelaquela fase desafiante da vida em que tu não sabes bem o que é que queres, em que estás desmotivado. Sempre gostei muito de desporto, foi numa altura em que eu pensei, ok, não estou feliz a informática, vou tentar desporto, se der certo incrível, se não der tudo certo. Fui para desporto, fiz licenciatura, fiz mestrado, como falamos há pouco, correu bem, gosto muito da área. Depois ao estar já na prática, enquanto PT,
Eu já consumi algum conteúdo, por exemplo, do Luís Diogo, que nós até chegamos a partilhar o EPV. Se bem que não fomos da mesma turma, foste da terceira, da segunda, Já não me recordo qual é que eu fui, sim. Pronto, depois fui consumindo algum conteúdo, o Hormose, que é alguém que é uma referência para mim também. Portanto, eu sempre que fazia a viagem de casa para o ginásio era sempre a ouvir o Hormose. Era uma das pessoas que eu ouvia muito. E ao mesmo tempo eu percebi que desde cedo no ginásio eu tentei perceber, ok, o que é o melhor que eu posso conseguir aqui no ginásio? E eu comecei a perceber que o melhor que eu poderia conseguir era estar lá, por exemplo, das 6h30 ou das 7 da manhã às 10 da noite a dar PTs, mas que depois a progressão era desafiante. Podia acontecer, mas era desafiante. E acabou por acontecer de forma natural, em que eu, à medida que fui crescendo, tendo clareza do que é que queria para mim, comecei a perceber, ok, se este é o máximo que eu consigo na área, e tendo em conta que eu gosto tanto da parte do empreendedorismo e de ajudar outras pessoas a crescer o seu negócio, porque não juntar as duas e fazer disso aquilo que eu faço hoje? E basicamente foi nascendo assim e levou-me. Boa. E de onde é que vem esse teu gosto pelo empreendedorismo? De onde é que tu achas que isso vem? Boa questão. Acho que tens alguém na família que já teve algum negócio que te passou essa parte, ou foi algo que veio de ti? Acho que é algo que vem mais de mim, mais inato, na perspectiva de que a coisa que mais mexe comigo tendencialmente é eu ver pessoas que deixam de acreditar nelas e que se acomodam com a vida e que não querem ir mais além. E o empreendedorismo vem um bocadinho associado a isso, que é a forma que eu tenho de conseguir estimular os outros a crescer e ir mais além. E no fundo acaba por ser uma forma de eu o conseguir fazer com mais impacto, porque no empreendedorismo estão aqueles, considero eu, que mais querem criar um cenário de vitória para eles, para os outros à sua volta, para a sua família, e assim consigo estimular as pessoas que querem mais ser estimuladas também. E a ideia é um bocadinho essa. Boa. Mas eu gostava de perceber um bocadinho melhor a gênese da tua decisão, ou seja, tu tiveste em contexto de ginásio, já podemos falar um bocadinho mais sobre isso, como é que foi a tua experiência enquanto personal trainer num ginásio, o que é que gostaste mais e o que é que achaste mais desafiante e as limitações que já as referiste agora. Tu estiveste nessa fase, depois passaste para o online enquanto PT também. Exatamente. E aí já com uma parte de empreendedorismo, porque estavas com o teu próprio negócio, com a tua própria marca. E o que é que te levou, mesmo já tendo essa vertente de negócio próprio e já tendo a vertente de empreendedorismo, quereres, em vez de teres um negócio de B2C, teres um negócio de B2B? O que é que te fez, o que é que te motivou a tomar essa decisão? Olha, eu acho que não foi algo super consciente, foi acontecendo, ou seja, foi como disseste, eu fiz a transição de PT presencial, ou seja, que foi acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, foram duas transições. Exatamente, ou seja, ao longo do último ano acabaram por ser duas transições. E à medida que, é curioso porque eu depois tive alguns alunos, enquanto PT online, que também já tinham esse bichinho pelo empreendedorismo e queriam também construir o seu negócio, ou já tinham e queriam crescer. Porque eu lembro-me, e conversando aqui contigo, eu já te tinha sinalizado para te convidar aqui para o podcast por tu teres. Eu já te acompanhava e eu vi que o teu posicionamento era, tu falavas muito para empreendedores, ou seja, enquanto PT, enquanto PT, exatamente. E isto era interessante perceber o porquê deste posicionamento e também mostrar a outros personal trainers que existem oportunidades e existem posicionamentos que ainda não são tão explorados, e eu vi-te a explorar um desses posicionamentos que eu já acreditava que seria muito interessante trabalhar, e conversando aqui já tinha aqui sinalizado para vir cá falar sobre isso. Então essa curiosidade vem um bocado daí. Tu fazes essa parte, né, de PT online e com esse posicionamento definido, mas é isso, continua. Eu interrompi-te e agora divaguei um bocadinho. Não, mas está associado, ou seja, porque foi um bocadinho alguns alunos que eu já tinham também o bichinho do empreendedorismo e que eu percebi que os poderia ajudar, e comecei, no fundo, tinha o mesmo serviço que já fazia de PT e comecei a acrescentar algumas coisas ao serviço, por exemplo, uma ação em que eu entendia o contexto. Ao mesmo tempo que o EPV do Luís Diogo trouxe também mais clareza acerca do negócio, trouxe também a questão do nicho, a importância do nicho, e foi nesse momento que eu percebi, e foi aí que eu tomei a decisão, na altura enquanto PT online, de me posicionar para empreendedores.
porque eu entendi, pelo que o Luís Diogo nos passou, que era relevante nós termos um cliente ideal bem definido, comunicarmos para essas pessoas para conseguirmos ter uma oferta que se diferencia dos restantes. E eu, nessa altura, como já gostava da parte do fitness e de empreendedorismo, decidi juntar os dois. Ou seja, foi um bocadinho essas duas questões. Foi o conhecimento que fui aprendendo sobre o negócio, ao mesmo tempo que já tinha alunos que por acaso já tinham esse interesse, e eu comecei a juntar as duas coisas. Depois, no decorrer, ou seja, enquanto PT online ainda, no decorrer de tudo isso, comecei a entrar num ponto em que eu percebi que, ok, eu gosto do fitness e gosto muito daquilo que faço, é uma das áreas que eu amo, mas neste momento faz mais sentido para mim eu ajudar outros PTs, outras pessoas a crescer o seu negócio. É uma área que me apaixona tanto ou mais neste momento. E depois foi o racional de, ok, se eu enquanto PT consigo chegar, por exemplo, com o tipo de serviço que eu tinha, se eu consigo chegar entre 20 a 40 clientes, se eu, enquanto mentor de PTs, conseguir chegar neste momento a primeira 30 PTs, eventualmente a cada vez mais PTs, eu vou conseguir impactar muito mais pessoas dessa forma e ajudar a baixar, por exemplo, os níveis de sedentarismo, ajudar a chegar o exercício a muito mais pessoas através do meu impacto. No fundo, é uma forma de eu conseguir também multiplicar o meu impacto, que é algo que também é importante para mim, fazer o exercício chegar a mais pessoas, ao mesmo tempo que impacta a vida dos PTs em si, a terem uma vida melhor para eles. Boa, sim. Foi decorrendo desta forma. Boa. Quero voltar aí atrás a um ponto que eu acho que é interessante passar aqui ao pessoal. É importante nichar, porquê? Bom, olha, acho que... Para ti é importante nichar sempre, e porquê? É uma pergunta muito interessante, mesmo com os meus alunos agora, com os PTs que eu ajudo a crescer. É algo que eu lhes tento passar a importância. Considero que é importante porque é mais fácil tu destacares no mercado, é mais fácil tu identificares as dores, os desejos que essas pessoas em específico têm, ou seja, a tua comunicação fica muito mais direta, vai ressoar muito mais com a pessoa do outro lado. E para trazermos exemplos mais simples, ou seja, se eu hoje, enquanto PT, falar para mulheres e falar de aumentar o glúteo, por exemplo, num conteúdo, as mulheres vão se identificar. Se eu amanhã estiver a falar, por exemplo, até gosto um bocadinho, por exemplo, sei lá, de pádel ou de futebol e trago um conteúdo para futebol, fica confuso. As pessoas não vão entender bem qual é o grande problema ou o grande objetivo que eu as posso ajudar a entregar. E fica muito mais, pode ser muito mais simples nessa perspectiva de chegar às pessoas que tu queres servir e teres também um serviço que não só agrega mais valor, mas também podes cobrar mais por ele. No entanto, numa fase inicial, pode não ser interessante nichar se, na minha opinião, se tu ainda não tiveres a clareza de quem é que tu queres servir. Inclusive, numa fase mais inicial, em que eu estava a ajudar os PTs, o que é que me aconteceu algumas vezes? Eu até tentei entender que nicho é que aquele PT poderia trabalhar, ou seja, com algumas perguntas do género: olha, de todos os treinos que tu já deste no ginásio, quais foram o top de 5 clientes que tu mais gostaste de servir e que mais resultados entregaste? Ainda assim, se o PT ainda não tiver uma clareza grande ou não tiver uma convicção grande, quer trabalhar para aquele nicho em específico, pode não fazer sentido, porque sendo que, e há muito esta crença que é: estou a perder mercado, ou o nicho não é grande o suficiente, e depois começam a perder um bocadinho a convicção. Ou seja, nesse cenário, o que eu aconselho é: olha, mais importante do que escolheres um nicho ao começares é foca-te em atrair os teus primeiros 50 clientes, em teres um serviço muito bom. Depois disso tu vais entendendo e ganhando clareza com o caminho. Não é algo que eu considero que tens que fazer mesmo do início, mas é algo que eu aconselho a fazer, sem dúvida. Boa. Eu concordo, porque é algo sempre que é muito difícil, mesmo para quem já está há mais tempo no mercado. É sempre difícil, é sempre aquele ponto que, mas eu não sei bem que nicho é que vou escolher. E essa questão do sentir que está a perder mercado quando podia estar a falar, mas porque é que mas isso me aparecer um homem, eu vou fechar ou não vou fechar? Igual. E no fundo o difícil do posicionamento é mesmo esse: tu estás a dizer não a parte de potenciais clientes. Exatamente. Mas eu acredito que depois há aí outra coisa associada, que é uma questão que tu também falaste aí, que é o tamanho do mercado. Ok, mas quantos clientes é que tu precisas? 100%. Era exatamente isso que estava na minha mente agora, que é isso na maior parte das vezes, ou seja, o medo de não teres um mercado grande o suficiente para conseguires ter o teu negócio. Sem dúvida. É literalmente claro que, um medo só. Sim,
eu acredito que está tudo interligado. Está interligado precificação, porque se tu precificares mal, neste caso, se precificares muito abaixo, tu vais precisar de muitos clientes ou muito mais clientes para atingir o teu objetivo. Exatamente. Logo vais precisar de um mercado maior ou não, dependendo do número de clientes que precisas. Mas essa questão, às vezes o pessoal tem esse medo, mas nem sequer pensa bem que não precisa assim de tantos clientes para atingir o objetivo que precisa de atingir. Yeah. E nesse cenário, algo que eu aconselho a fazer e que eu faço aos meus alunos quando surge quando eles me dizem Bruno, mas tenho medo de não ter alunos suficientes, clientes suficientes, o que é que eu costumo fazer? Faço uma pequena pesquisa, por exemplo, no Cloud ou no ChatGPT, consigo perceber mais ou menos o mercado, a grandeza daquele mercado, mesmo que seja mais nichado, e pergunto: olha, 10 mil pessoas, achas suficiente? E a pessoa fica: ok, se eu destas 10 mil tiver nem que sejam as primeiras 20, eu já consigo provavelmente começar a pensar na minha transição do presencial para o online, e isso ajuda a tornar a decisão mais fácil. Por isso, a maior parte das vezes é realmente um medo. Essa questão do pricing eu também acho relevante e acho importante, porque eu tendencialmente eu ajudo os meus alunos a estruturar a sua oferta, eu tendencialmente subo logo um bocadinho o preço, também tendo em conta aquilo que sinto na primeira sessão todas, tendo a ser a sessão comercial, tendo em conta aquilo que sinto do nível de experiência e à vontade que têm com o negócio. Mas é algo que às vezes é preferível. Se ainda não tiveres uma confiança muito grande para entregar um serviço com um valor mais alto, e quando digo valor mais alto é, por exemplo, 70 euros, 80, 90, 100 euros por mês, por aluno, cobra mais baixo, define um objetivo de primeiros 10 clientes, primeiros 20, vê como é que te sentes, melhora o serviço e depois tratamos de subir. Sem dúvida, o preço não é estanque. O mais importante mesmo no início eu quero que é pôr as mãos na massa, quebrar a inércia, e acho que é algo que acontece muito com os PTs, que estão no presencial e que ou já começaram no online ou querem começar. Têm muitas ideias, até sabem mais ou menos o que é que podem fazer, mas depois, como têm muitas ideias, ouvem muitas coisas no online sobre o que é que devem fazer para começar, e acabam por ficar paralisados e não sabem como é que querem começar. O mais importante é mesmo quebrar essa inércia, começar a ter algum tempo dedicado ao online por semana. Eu costumo dizer entre 10 a 15 horas por semana já é muito bom. E a partir daí começar a dedicar tempo às ações vencedoras, que nesta fase é muito criar conteúdo, fazer alguma prospecção, que é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos e que costuma ser um ponto desafiante também. Seja, no fundo é nós dar-nos a conhecer e promovermos aquilo que é o nosso negócio. Ou seja, definir algum tempo essas ações vencedoras e atacá-las, ser consistente para atrair os primeiros clientes. Isso é mesmo o mais importante, porque depois tudo o resto vais aprendendo pelo caminho, vais ganhando clareza e vais afinando. Sem dúvida, eu concordo. Clientes é o mais importante. Tu conseguires os teus primeiros clientes, conseguires começar a entregar, começar a perceber como é que funciona onboarding, como é que funciona a entrega, como é que funciona acompanhamento, suporte, tudo isso, que é para depois também conseguires ir limando e ir melhorando. Há uma coisa que eu aí acho que é importante para quem já está a trabalhar no presencial e quer ir para o online, é que muitas vezes eles querem fazer a transição, mas depois não querem largar o certo pelo incerto, entre aspas. E nesse caso, pessoas que já estão, sei lá, há mais tempo no presencial, até já entregam treinos e tudo mais, eu acredito que essas pessoas possam começar a fazer e eu acredito que cada vez mais mesmo o próprio serviço presencial passe muito por aí, é ter uma componente também online. Tem que ter um acompanhamento 360. O serviço presencial não se pode cingir ao momento do treino que eu estou contigo, porque senão já vai perder. Hoje em dia já vai perder, porque um acompanhamento online bem feito vai te dar muito mais suporte que um treino presencial uma vez por semana. Sem dúvida. Em que eu estou contigo uma vez por semana, mas depois sabe-se lá o que é que eu estou a fazer no resto do tempo e não vou ter tanto impacto na tua vida quanto eu poderia ter se eu tivesse, para além do treino, eu ter todo o outro acompanhamento. E aí pode começar a entrar a componente online, e quando eu fizer a transição já estou muito mais à vontade com esse sistema. E eu acredito que nesse caso o pricing já não pode ser assim tão baixo, porque se eu estou no presencial e eu até já ganho bem no presencial e depois for para o online e tiver um pricing baixo, o que é que eu vou fazer? Estás tramado, fizes muitos clientes. Fazer asneira, porque
posso ter a crença que aquilo me vai dar menos trabalho, porque é só passar o plano de treino, que é, muita gente pensa isto do online, e depois penso, afinal isto dá mais trabalho do que aquilo que eu imaginava e estou a cobrar pouco. Logo eu começo a desistir inconscientemente do processo. Eu começo a entregar menos, eu começo a dedicar menos energia, menos tempo, e começo a ter um churn muito alto de clientes e começo a pensar, se calhar fica só aqui na minha bio que eu faço acompanhamento online e está feito. O que é que acontece quando um personal trainer te procura? Por onde é que ele é levado? Ou seja, qual é que é o teu processo de onboarding do teu serviço de mentoria? E o que é que normalmente tu procuras perceber de imediato que aquele personal trainer precisa para conseguir o objetivo dele? Ok, bom ponto. Então, o primeiro passo é eu entender o que é real, o que é importante para aquele PT acontecer. É ficar 100% por sua conta no online? É ficar no mix entre presencial e online? O objetivo dele. Exatamente, começar por aí. E algo que eu gosto também de trabalhar com eles é perceber, ok, financeiramente, o que é preciso acontecer para tu poderes fazer a tua transição. E há alguns critérios que me ajudaram a mim, que ajudam também aos meus alunos a perceber quando é que podem fazer a transição. O primeiro passo é tu fazeres o levantamento daquilo que são as tuas despesas essenciais, para tu perceberes, ok, quando o meu negócio no online fizer estes euros por mês. E depois eu gosto de definir um timing associado a essa faturação que dá essa estabilidade. Vamos dizer, aqui podemos falar em 3 meses. Ter um fundo de emergência. Eu falo nisso no livro, chamo-lhe o número da liberdade. Pronto, que é aquele é o teu primeiro alvo, é quanto é que tu precisas para pagar as tuas despesas. Exatamente. Esse é o teu primeiro alvo, porque às vezes o que acontece também é colocar um objetivo logo demasiado alto, porque vê que outro já está numa montanha maior ou mais acima na montanha, e ele quer ir logo para lá. Calma, é tipo, define o teu primeiro alvo. O teu primeiro alvo, o que é que tu precisas para atingir o teu primeiro alvo? Exatamente. A partir daí tens muito para crescer, tens muito para explorar. Ou seja, esse é literalmente o primeiro racional. Definir o que é preciso acontecer para tu conseguires fazer a transição. E depois dás o timing para ele conseguir atingir esse objetivo. Depois trabalhamos não só o timing, como também identificamos, ok, tendo em conta a estrutura da oferta que ele já tem em mente, porque eu normalmente pergunto se já tem criado ou não tem, num questionário, até na primeira sessão de todas. E depois na primeira sessão oficial, depois de alguém se tornar aluno, eu chamo-lhe a sessão de descoberta, em que eu já levo o plano de ação feito, e a ideia é nós chegarmos a um consenso relativamente ao plano de ação. E o plano de ação já tem toda a estrutura do serviço, do Instagram, bio, posts afixados, como já tem também a parte dos templates de como é que vamos fazer a prospecção, como é que vamos nutrir as conversas no Instagram. E nesse plano de ação, o primeiro ponto de todos é objetivos. Ou seja, em termos de número de clientes, quantos é que precisamos ter para tu conseguires construir o objetivo? Exatamente. E depois, essa é a primeira grande meta, mas eu até ponho uma primeira meta mais curtinha, que é, imagina, alguém que não tem aluno nenhum no online, ok, o nosso primeiro objetivo é fechar o primeiro cliente, e eu normalmente ponho de 1 a 5, fechar o primeiro cliente. Até para eles começarem a acreditar no processo, não é? Exatamente, isso sem dúvida é o mais importante. Primeira vitória. Essa convicção, começar a ganhar confiança e vencer a inércia é mesmo o mais importante. E há uma mensagem que eu queria partilhar hoje também associada ao acreditar que é possível, porque eu acho que esse é literalmente o primeiro ponto, é que tens que confiar que tu és capaz de conseguir isso. E eu lembro-me que quando estava no ginásio, pode ser difícil quando tu passas o teu dia a dar treinos, pode ser difícil tu imaginares uma rotina diferente em que não estás no presencial. E o primeiro ponto é tu acreditares que isso é possível e acreditares que tu és capaz. Eu queria deixar aqui a mensagem de que não precisas de muitos seguidores necessariamente, nem precisas de ser o melhor a criar conteúdo. E eu acho que sou a prova viva disso, porque eu neste momento tenho 1000 e quase 800 seguidores. Eu, na altura fiz a minha transição, tinha cerca de 1000 seguidores, e criar conteúdo, eu diria que até é o meu calcanhar daquilo. Ok. O que é que isto significa? Que há um conjunto de ações que, se forem repetidas, tu vais conseguir. Sim. É só uma questão de quando é que vais conseguir. Não existe só um caminho. Não existe só um caminho, não existe só uma forma de conseguir clientes, não existe só uma forma de fazer as coisas. 100%. E se nós nos focarmos em agregar o máximo de valor aos outros, e quando digo agregar o máximo de valor, não é só a clientes, a pessoas que já são clientes, é até numa fase posterior, ou seja, tanto no conteúdo como nas mensagens. Por exemplo, eu sou alguém que
Agora já aposto mais no conteúdo do que apostava quando iniciei, mas eu tendencialmente sou mais forte em prospecção, em mensagem, em contacto de 1 para 1. Pá, foi isso que eu utilizei. Ou seja, utilizares os teus pontos fortes no sentido de tu conseguires crescer mais o teu negócio. E é um trabalho que eu também procuro fazer com os meus alunos. Ok, bora fazer todos estes pontos, não só de prospecção como também de conteúdo. Vamos perceber o que é mais simples para ti, usar mais isso, mas vamos na mesma começar a introduzir os outros pontos em que tu não és tão forte. Para quê? Para ser mais simples, para ser mais fácil começar. Boa. E em relação à questão do agregar valor, e na altura, por exemplo, quando eu fiz o EPV do Luís Diogo, o que é que aconteceu? Eu nessa altura fiz prospecção. Eu consegui o Eduardo Turgal, o Eduardo Turgal, não enquanto cliente, eu basicamente fiz uma troca de serviço por testemunho e por feedback. Ou seja, o meu foco ali não era, claro, sim, ter clientes, mas o meu grande foco era, ok, como é que eu consigo aprender, como é que eu consigo agregar valor, como é que eu consigo começar a recolher testemunhos para depois usar isso como alavanca para o meu negócio. Eu lembro-me desse testemunho do Eduardo. Sabes que eles foram todos da minha turma, da primeira turma do Sales Masters. Então quando eu vi o testemunho do Eduardo ao teu serviço, eu, olha, deixa lá ver o que é que o Bruno faz. E foi aí que eu te comecei a seguir, acho eu. E o último ponto em relação a isso é que, ou seja, o Eduardo foi uma das centenas de mensagens que eu enviei. Agora, acho que me chegaste a enviar uma mensagem. É possível. Sim. Se estavas naquele grupo, foste. Acho que sim. Ou seja, pá, faz parte do jogo. Temos que estar, temos que. E é algo que eu passo aos meus alunos. É muito interessante o que tu estás a dizer agora, porque muitas vezes, e hoje em dia há muito aquela cena de o que resulta comigo é o que vai resultar com todos. Imagina, ver alguém que tem muito sucesso na criação de conteúdo e que consegue viralizar e que tem aquela apetência natural para a criação de conteúdo, diz-te assim: tu só vais conseguir ter sucesso no teu negócio se tu fores bom a fazer isto como eu sou. Ou tu só vais ter sucesso no teu negócio se tu investires milhares e milhares de euros nos anúncios. Ou tu só vais conseguir se... E eu acredito, eu não acredito nisto, não acredito em nada disto, não acredito em há uma fórmula para. E eu nunca vou dizer a alguém que, olha, tu só tens um caminho para tu conseguires tração com clientes. Não, tu tens vários caminhos. E tu podes testá-los a todos. Tudo é teste. E depois diga assim: funcionou? Funcionou. Então continua. 100%. Não é porque não funcionou comigo que eu vou dizer que não funciona. E às vezes não funcionou ainda. Sim. Vou dar um exemplo. Eu pessoalmente nunca fiz prospecção direta. Não significa que não funcione. Vamos fazer hoje a primeira. Simplesmente porque, sei lá, eu acho que depois isto também depende muito da tua personalidade e daquilo que tu acreditas e do que é que faz sentido. Se calhar teria feito sentido lá atrás, quando eu comecei. Por exemplo, agora não me faz muito sentido, percebes? Por uma questão de alinhamento de marca, daquilo que eu também já validei de que funciona neste momento para o meu negócio. Então não me faz sentido fazer isso. Agora tu podes me dizer assim: mas e se fizesses? Podias ter resultado? Eu, sem dúvida, total, sem dúvida. E dou essa barato. Dou essa de barato, tipo, às vezes é um bocado abdicar também. Eu não preciso de fazer tudo. O que eu acredito é, isto está a resultar, eu vou fazer all-in aqui. E depois vou fazendo pequenos testes noutras partes e vou testando e vou aplicando. Eu acho que o essencial mesmo, e principalmente para quem está a começar, é testem tudo. Se é para fazer prospecção, façam. Eu tenho a certeza que resulta, porque é uma questão de volume. Literalmente é um jogo de números. Porque é que há tantos scams hoje em dia? Daqueles que te ligam ou que te mandam e-mails de faz aqui a tua verificação meta até no Instagram de borla, faz aqui não sei o quê. Porquê que isto continua a acontecer? Porque eventualmente vai haver alguém porque é volume que vai cair. Alguém vai cair. Todos os dias vão cair, milhares de pessoas vão cair. Agora, há aí um ponto que agora vamos falar sobre isso, porque eu sei que tu és forte nessa parte e eu gostava que tu também conseguisses acrescentar aqui valor nessa questão da prospecção. Eu recebo montes de mensagens de prospecção. E ainda há pouco tempo eu partilhei uma. Eu acho que viste nos stories. Há prospecção e há prospecção. Há prospecção bem feita e há prospecção muito mal feita. Claro que continua a ser um jogo de volume. E eu dizia isto já na altura no ginásio,
que era regrador, tu tens que apresentar sempre o serviço. Porque se tu não apresentares, é que tu não vais vender mesmo. Quem mais pergunta é quem mais vende sempre. Ou tu tens que falar com o máximo de pessoas possível, porque se tu não falares com pessoas, tu não vais vender. O falar, o estar com as pessoas. Eu costumava dizer, se tu perguntas a todas as pessoas, todos os dias no ginásio, se elas querem PT, eu garanto que alguma vai dizer que sim. Verdade, eventualmente. Mesmo, ou seja, o que eu quero dizer é, num processo de venda existe volume e existe processo. E tu tens que trabalhar sempre os dois, mas se tu não tiveres volume, tu nunca vais ter a oportunidade de melhorar o teu processo. Então, quais é que são assim os passos fundamentais para uma boa prospecção? O que é que tem que acontecer? É eu ter uma mensagem tipo que envio para todas as pessoas, tipo, olha, tenho que mandar 100 mensagens por dia. Vou chegar aqui, tenho esta mensagem padrão, pau, e disparo para toda a gente. Como é que é? É dizer logo, olha, tenho este serviço, queres? Como é que é feita a prospecção? Okay, uma boa prospecção. Boa pergunta. Eu acho que todos As regras de ouro da boa prospecção. Acho que todos nós já recebemos mais mensagens de prospecção, por isso acho que é uma excelente questão para falarmos aqui. Olha, o primeiro ponto, teres o script inicial é importante. Pelo menos a segunda parte da mensagem é a última. Mas vamos por pontos. Primeira parte, queres idealmente personalizar, ou seja, podes também não o fazer, e principalmente se tiveres um nicho mais definido, tu podes até ter uma primeira parte mais standard. Porquê? Porque já sabes que aquele nicho é mais específico, tem uma forma de estar específica e tem características já mais idênticas que te permitem e ter podes logo trazer algo. isso. Mas o meu conselho é, não custa nada, passamos pelo perfil da pessoa, ou entendemos de onde é que ela chegou, se começou-me a seguir, se viu um conteúdo meu, e personalizamos a primeira linha. Às vezes até alguém que conhecemos do presencial, é quase como se tu estivesses naquela conversa rápida de ginásio. Essa primeira linha é para personalizar. Olá nome, e personalizamos a primeira linha. Depois, na segunda parte, nós não queremos falar muito sobre nós, o foco vai estar sempre em falar sobre a pessoa, e a parte de personalizar começa logo com esse conceito, mas é importante que nós, de forma muito simples, deixemos a pessoa entender o benefício de responder à mensagem. E para isso, o que eu aconselho no segundo parágrafo é eu dizer de forma muito simples quem é que eu sou, quem é que eu ajudo a conseguir o quê, em quanto tempo, sem abdicar de algo ou sem uma dor específica daquele cliente ideal ou daquele nicho. Porquê? Porque a pessoa entende, ok, o Bruno está a entrar em contacto comigo, ele viu o meu perfil, não chegou aqui de paraquedas e personalizou. O que é que eu posso vir a ganhar com o Bruno? Ok, é isto. Faz sentido para mim? Sim ou não? Ou seja, temos que tentar responder às perguntas que a pessoa tem assim que vê uma mensagem de alguém que é desconhecido. E esse é logo o segundo ponto. Logo a seguir, no terceiro parágrafo, o que é importante? É nós abrirmos a conversa. E algo que eu costumo fazer é ou seja, no terceiro parágrafo, como no segundo nós falamos sobre nós, pormos algo como, mas esquecendo isso, para quê? Porque queremos pôr o holofote na pessoa, e a pessoa que é importante entender o contexto da pessoa, e queremos uma pergunta mais aberta. Exemplo, algo que funciona bem no fitness é algo como é que têm corrido os teus treinos? Ou se é alguém que começou a seguir, podemos fazer uma pergunta como estás numa jornada de fitness ou estás aqui pelo conteúdo ou a aproveitar o conteúdo. Ou seja, no fundo queremos abrir a conversa. Está ali. Exatamente. Neste caso, dependendo também se for uma pessoa que acabou de seguir, por exemplo. Pronto, depende um bocadinho se é... Eu costumo chamar a prospecção fria ou a prospecção quente, sendo que quente é quem já te conhece, frio quem não te conhece, e varia aí também um bocadinho. Se for quente é mais simples, porque se a pessoa já carregou no botão de seguir, já gostou de um conteúdo, ela pelo menos já te viu alguma vez, já tem uma ideia, nem que seja mínima, de quem tu és, e isso torna mais simples. E o jogo dos números, normalmente a conversão, ou seja, se eu enviar 100 mensagens frias ou quentes, as quentes tendem a converter mais, é normal, tendo em conta que as pessoas conhecem. Mas acima de tudo esses são os princípios base para a primeira mensagem. Logo a seguir, o que eu aconselho é termos uma estrutura de 4 perguntas que costumam funcionar bem, que é depois da pessoa dar a primeira resposta, falarmos um bocadinho, temos ali algum contexto, e depois temos 4 perguntas. Primeira de todas, qual é o teu principal objetivo para os próximos 90 dias? E antes de avançarmos para a segunda pergunta, tentar aprofundar um pouco o objetivo. Porque o que é que está no topo da mente da pessoa é perder gordura, tonificar, ganhar massa muscular. Ok, mas para ti em particular, o que é que isto muda na tua vida? E se conseguirmos até, de forma simples e objetiva, associar esse objetivo à identidade da pessoa, ainda mais forte, brutal. Exemplo, se eu sou mãe, sou mulher, tenho filhos e quero perder gordura para conseguir brincar melhor com eles,
associa isso a ok, então tu queres isto para seres não só a pessoa que tu queres ser, mas também uma melhor mãe para os teus filhos. Top, validas isso? Segunda pergunta, qual é o teu maior desafio no sentido de atingires este objetivo? Terceira pergunta, o que é que já tentaste que não funcionou? Quarta pergunta, de 0 a 10, o quão importante é para ti atingir este objetivo ou resolver este problema agora? E adicionar aqui o agora para nós entendermos se, número 1, se é importante ou não, e se é importante neste momento. Chegando a esse ponto, numa fase inicial de negócio, ou seja, temos 2 caminhos. Ou podemos vender pelo chat, ou podemos convidar para videochamada. Eu puxo os meus alunos todos, quase todos, para videochamada, porque eu quero que eles ganhem estaleca, quero que eles aprendam a vender, a comunicar melhor. Eu acredito nisso também. E depois fazemos o convite para videochamada. Eu acredito que convite para a videochamada dá-te, provavelmente vais ter uma taxa de conversão maior 100%. do que logo por mensagem, e até conseguir de certa forma, com esse aumento de taxa de conversão, conseguir vender mais caro, por exemplo. Provavelmente. Porque é diferente, não é? Estás ali cara a cara com a pessoa, consegues talvez contornar melhor as objeções. Também. Se levares a pessoa à videochamada, ela não... é mais difícil ela desligar o botão e desaparecer e dar-te ghosting. Pode acontecer, mas é mais difícil. Pode acontecer, mas é muito raro, mais difícil. Enquanto que o ghosting nas mensagens é extremamente. nas mensagens é mato, não é? É o normal. E aí eu quero tocar nesse ponto. Como é que se lida com isso? Porque eu acredito que muitos possam não fazer a prospeção por uma questão de não querer ter o sentimento de rejeição. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu estou a fazer de advogado deles, porque é chato, vou estar a ser chato, vou ser chato, vou ser intrusivo, vou ser evasivo, vou estar aqui a forçar a venda. Estas são provavelmente muitas das crenças que eles têm quanto à prospeção. Às vezes que eu ouço isso. Claro, mas eu sei porque eu já ouvi muitas vezes também. Eu agora já não estou muito nesse papel de mentor, porque o meu negócio deu aqui um shift, mas sei perfeitamente e ainda me chega muito isso. Aliás, o livro foi um bocado para quase desconstruir, mas quase que encerrar o meu capítulo de parte de mentoria e de formação, apesar de eu gostar muito dessa parte e gostar de estar ligado a isso ainda também, mas no sentido de vou compilar tudo no livro e agregar o máximo de valor, e está feito. Mas é isso. Como é que tu lidas, neste caso, enquanto mentor, com um personal trainer que tem estas crenças, e como é que eles conseguem depois desconstruir isto e começar pouco a pouco a acreditar no processo? Boa, olha, isso são pontos que realmente trava a maioria dos PTs numa fase inicial da prospecção, principalmente o medo de ser chato, intrusivo, medo de parecer que só estou a querer vender, medo da rejeição por não ter resposta, são os principais medos. O que eu costumo dizer é, tu tens muito conhecimento, parte daquilo que é o teu dever é tu conseguires ajudar as pessoas. E houve um professor meu que disse esta frase que eu nunca mais me esqueci, que é: o nosso trabalho é nós sermos agentes facilitadores da ação. E se nós temos as competências para isso, o nosso dever é literalmente falar com o maior número de pessoas, no fundo, agarrar na mão das pessoas e ajudá-las a mudar a vida delas. O que é que nós sabemos que acontece principalmente nesta área do fitness? É que as pessoas sabem que têm que treinar, mas elas adiam, porque há sempre coisas que parecem mais importantes. Ou seja, no fundo, para elas, no grau de prioridade delas, o fitness nunca vai estar no topo. Sim, sem dúvida. Se houver alguma coisa mais importante para fazer hoje, em vez de ir treinar, eu se calhar vou fazer essa coisa. Até porque muitas vezes é algo que as pessoas não gostam de fazer, e é doloroso também. Coisa, eu acho que depois nós, enquanto profissionais do exercício, às vezes temos que ter essa percepção que nem toda a gente está na nossa bolha, não é? Para nós se calhar vamos dar uma importância muito maior ao exercício físico, porque faz parte de nós, faz parte do nosso e gostamos mais de fazer também. No caso de uma pessoa, da maior parte das pessoas comuns, não é assim. Apesar de nós dizermos, tem que se priorizar, não sei. Claro que sim, mas só houver uma prioridade maior, a vida é mais que isso. Mas o ponto é, não vejas o mandar mensagem como só quero vender, vê o enviar mensagem como vou tentar abrir uma conversa, vou tentar conhecer a pessoa, o contexto dela, o que é que ela quer. Eu acho que esse é o ponto. Se der, incrível, se não der, está tudo bem. E outra coisa muito importante associada a isto é gerir logo a expectativa, porque muitas das vezes, isto também é muito comum, que é, eu estou à espera de enviar 5, 10 mensagens e de ter 5, 10 respostas. Mete na mente que vais ter perguntar isso agora, que é gerir expectativas deles, que é,
Se eu te perguntar quantas mensagens é que eles têm que enviar, assim em média, assim por alto, sim. aquilo que tu achas, em média quantas mensagens é que eu tenho que enviar enquanto PT para conseguir um cliente? Ok, é uma boa questão. Olha, de forma geral, numa fase inicial, assumindo um perfil que já tem algum conteúdo, não muito, imagina que tens o perfil com 1000 seguidores e que até já publicas algum conteúdo. Pá, tu em 100 mensagens podes esperar entre 5 a 20 mensagens de resposta, dependendo depois, lá está, da conexão que a audiência tem contigo. E isto é extremamente importante, tu teres isto em mente. E o que eu costumo fazer até é, a expectativa costuma estar, ok, vou enviar 10, vou receber 10 respostas. Esta costuma-se... Não, eu já tenho uma noção que se calhar 10 respostas não vão ter, mas estão à espera se calhar ter 5, 7, 8. E o que eu faço é o contrário. Olha, não esperes muitas respostas, em vez de 7 ou 8, espera antes 1 ou 2, porque é o normal de acontecer em 10 mensagens. E vê isso como o volume que tu tens que pôr em cima da mesa para tu conseguires eventualmente fechar novos clientes. E se tu já tiveres em mente que, ok, eu não vou enviar mensagem só para vender, vou para abrir uma conversa com uma pessoa, tal qual como se encontrasse no ginásio ou como se encontrasse um conhecido na rua, começar por conhecer a pessoa, e isso tira peso do iniciar a conversa e traz leveza. E o outro ponto é tu já estares à espera que, ok, vou enviar 100 e dessas 100 só vou receber se calhar 10. Que assim tu já tens a expectativa gerida. E a partir daí é pôr o volume em cima da mesa, começar a entender os teus números para teres também as tuas médias. Por seja, ok, se eu envio esta semana enviei X, quantas respostas tive, essas respostas quantas propostas, quantas vendas fiz. Isto é quando se começa a conhecer os números, começa-se a ganhar previsibilidade no negócio. Tal e qual. E isso é super importante. Tal e qual. Isto é algo que eu faço. Ou seja, todas as semanas eu tenho sessões com os meus alunos e é algo que eu faço religiosamente com todos eles para eles entenderem realmente. Obriga-los a preencher os números à tua frente. Boa, isso é perfeito porque a maior parte sabe que tem que preencher os números e sabe que tem que saber os números, mas depois não faz o trabalho de ir ver os números ou de saber exatamente os números. Epá, isso é fundamental. Fundamental. Dúvida. Quantas conversas é que eu inicio? Quantas é que eu levo para videochamada? Das videochamadas, quantas é que aparecem à videochamada? Quantas é que eu converto? Isto é fundamental para eu ter previsibilidade. E é brutal quando tu já tens dados. Por exemplo, agora eu tenho alguns alunos que já têm alguns dados. Por exemplo, já temos dados de janeiro, fevereiro, dezembro e novembro. Pô, é muito bom porque dá para entender o que é que tu precisas de pôr do ponto de vista do que é que está no teu controle, dos inputs que tu precisas de pôr para conseguires à partida ter X novos clientes por mês. Isso é muito fixe, traz a tal previsibilidade que falaste, e ajuda-nos também a identificar onde é que está a lacuna. Ou seja, para estes números, tendo em conta que os standards são X, Y, Z, se a minha taxa de no-show, ou seja, o número de pessoas que não vêm à ação comercial, se está, por exemplo, nos 70%, 50%, ok, provavelmente há aqui alguma coisa que eu não estou a fazer desde o momento em que marco a sessão até ao dia da sessão que eu preciso melhorar. Agora, se em 10 pessoas que vêm à ação, outro exemplo, se em 10 pessoas que vêm à ação eu só fecho uma, provavelmente a estrutura ou a forma como eu estou a conduzir a minha sessão comercial precisa de ser aprimorada. Pá, isto é brutal porque dá-te clareza de onde é que tu precisas de focar. E isso é muito fixe. Sim, sem dúvida. Isso é muito bom. É porque tu consegues saber exatamente em qual dos pontos é que se tu melhorares aquele ponto, automaticamente vai melhorar o outcome. Vai melhorar a parte final. Isso é top. Como é que tu chegas até aqui? Como é que é o teu percurso? Tu já falaste um bocadinho ali de forma muito, muito rápida sobre como é que chegas à parte do fitness. Tu começaste então como na parte de informática, mas como é que tu começas? Ou seja, de onde é que tu vens? Como é que tu chegas até ao ponto onde estás hoje? Ok, boa. Então vamos lá. Assim de forma aberta. Olha, antes de entrar em informática no secundário, ou seja, eu acho que até o ponto em que estou hoje, este é o ponto da minha vida em que eu tenho mais clareza de quem é que eu quero ser e do que é que eu quero construir. Eu acho que muita gente vive isto, que é tu não sabes exatamente o que é que queres construir na tua vida, o que é que tu queres ser. E eu vivi um bocadinho isso. Ou seja, eu quando escolhi para a informática numa primeira fase, eu nessa altura já sabia que gostava de desporto, sempre fui. Olha, no meu quarto ano, uma curiosidade, no meu quarto ano eu cheguei a ter 50 quilos, mas eu sempre fui o puto que estava sempre a jogar a bola, mexia muito. Ou seja, eu quando no secundário decidi ir para a informática, eu já sabia que gostava muito tanto de informática como do fitness. E na altura, foi daquelas escolhas que bora tentar isto, bora fazer. E na altura até foi ensino profissional.
Depois percebi, ainda fiz um ano de faculdade em informática e foi na altura mais desafiante da minha vida que eu me senti mais em baixo, mais motivado, mais vazio, digamos, e decidi tentar o exercício, como disse há pouco. Fui para a licenciatura, fiz a licenciatura em Rio Maior. Pá, gostei muito da área, ou seja, era algo que eu já desconfiava que ia gostar e acabou por se validar porque gostei muito. E sempre, quando foste para a parte do exercício físico, sempre tiveste a opção em mente do ginásio ou surgiu depois com a licenciatura? Ok, boa. Olha, ginásio sempre foi algo que eu gostava de fazer e já praticava. No entanto, se tu me perguntasses na licenciatura ou na altura em que eu estava em mestrado se me via ir para ginásio, nem por isso. Ok. Porquê? E tive muita sorte até no último ginásio onde estive, porque aulas de grupo não é a minha cena de todo, não gosto. Mesmo o conceito em si de ginásio não era algo que eu me identificava em si a trabalhar, via-me mais se calhar numa clínica, utilizar mais o conhecimento até depois do mestrado para entrar numa clínica. Ou seja, esta era a ideia que pairava na minha mente nessa altura. Depois da licenciatura acabei por fazer um mestrado, um bocadinho à semelhança daquilo que falaste há pouco também, de procurar mais conhecimento, até aquele conhecimento mais prático, que depois eventualmente até tive que procurar fora da faculdade, por exemplo, com o Bruno Alex, por exemplo, foi uma das coisas que eu investi e acho brutal o trabalho que ele está a fazer também. E o mestrado também me desiludiu nessa perspectiva de que não tive essa componente teórica. Ou seja, eu vi-me tanto no final da licenciatura como do mestrado. Por exemplo, se eu nunca tivesse procurado aprender como fazer um agachamento e se eu não treinasse, nunca ninguém me tinha ensinado. Sim. Pá, isto é impensável. É impensável. Entretanto, depois o meu processo de mestrado concluiu com a tese, que foi um processo muito bom. Foi um dos maiores desafios na minha vida até hoje, na perspectiva de que foi basicamente fazer um estudo científico de uma ponta à outra, e o meu orientador, o Xavier, puxou mesmo muito por mim e foi mesmo muito bom. Nessa perspectiva aprendi muito, ou seja, a questão científica também não era algo que eu queria necessariamente, acabou por acontecer. Eu lembro-me na altura que eu a escolher a tese, eu estava numa ou seja, tínhamos uma lista com várias opções e eu não faço a menor ideia, nem estava motivado também para avançar para o processo, por sentir que depois para o mercado de trabalho e para a minha vida que não ia ter um impacto grande, até porque já sabíamos que ter mestrado ou licenciatura ou TEF não há uma diferença enorme, e não acho que isso seja necessariamente errado neste momento, mas tínhamos já essa perspectiva. Eu acabei por escolher o tema que escolhi, não pelo tema em si, mas sim pelo orientador. E acabou por correr muito bem, porque foi uma das pessoas com quem eu mais aprendi. Ou seja, eu acho que uma grande lição que eu tirei do processo da tese foi, e isto é um clichê que se fala muito, que é: mete o foco no processo e não na meta. E isso aconteceu muito comigo na tese, porque foram 2 anos, desde o primeiro momento de recrutar os participantes, fazer as provas de esforço, colher todos os dados, analisá-los, escrever a tese. A tese, eu lembro-me que escrevi dezenas de páginas e depois o meu orientador fez-me reduzir toda a tese para 10 páginas e foi doloroso apagar o trabalho de meses também. Mas, ou seja, foi um processo muito importante, porque ensinou-me que, independentemente do resultado, a pessoa e o profissional é quem tu te tornas com o processo, e eu no final vivi isso e percebi o porquê disso ser importante. Pelo caminho foi extremamente frustrante, mas foi muito bom nessa perspectiva. Depois disso entrei, ou seja, fiz o mestrado em Lisboa, fiz também todo o processo de tese em Lisboa. Depois tive uma fase em que até apanhei o Covid, acabei por escrever a tese em casa, já em Leiria. Depois comecei a trabalhar num ginásio em Fátima, que é o Vila Fit, e há pouco, quando eu disse que tive sorte... Fui dar uma formação a esse ginásio? É possível. Tu apanhaste-me lá? Eu não te apanhei, aliás, não apanhei, mas vi na Drive, que tínhamos na altura acesso, tínhamos lá a formação gravada. A sério, foi gravada? Eu não sabia. Não. Opa, se calhar eu estou a dizer que deixa não devia. Não, mas eu lembro-me de ir a um ginásio em Fátima. Eu acho que era esse. Eu acho que tu gravaste em Orem, salvo erro. Se bem me lembro. É possível, acho que foi a mesma cadeira. Acho que foi em Orem. Yeah, mas tu estavas no de Fátima. Eu estava no de Fátima. Mas eu acho que estava lá pessoal dos dois. Sim, as formações. Eu lembro-me perfeitamente, porque nesse dia
Nunca me tinha acontecido e fiquei sem voz. Estava sem voz. Ok. Tive que ir à farmácia comprar uma cena qualquer, lá uma pastilha qualquer, e aquilo é que me safou mais ou menos, mas nunca tinha estado assim. Uma cena, pá, Pois nunca é. me tinha acontecido. É chato. Uma Isto cena de formação muito sem voz. chata, yeah. Onde é que eu ia? Ia dizer que E como é que foi a experiência no ginásio depois? tive sorte na perspectiva de que, seja as pessoas, o coordenador, o David, o Pedro também, e de forma geral a liderança, permitiu-me fazer aquilo que eu considero ser melhor a fazer e que eu tinha mais aptidão para fazer, que era mais treinos PT, sala, avaliações, e eu consegui não dar aulas. Ou seja, eu ainda fiz algumas aulas no início, mas depois consegui estar só nessa vertente. E Era modelo de comissão? Era modelo... Já não me lembro. Outro dos pontos pelos quais eu considero que tive sorte é exatamente por isso, é que no Vila Fit nós, não necessariamente todos, mas eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de o ter, tínhamos contrato de 25 horas e o resto era APTs. Sim, acho que era recibos isso, verdes. Pá, e tenho consciência de que são condições que a maioria dos ginásios não prestam. Eu lembro-me que eles tinham uma boa organização. E nessa perspectiva foi bom porque tive hipótese de, no fundo, fazer o meu caminho lá dentro e de fazer o que mais gosto e ter essa segurança também do contrato. Sim. E aprendi muito sobre venda também, fiz muitas avaliações. Pá, foi uma fase, foram 2 anos e cerca de 9 meses em que eu cresci muito enquanto profissional, enquanto pessoa e também na vertente das vendas. Apesar de ser, ou seja, de eu considerar que tive realmente o privilégio de estar num ginásio com melhores condições, tive na mesma o sentimento de ok, então mas e se eu quiser ir mais além? Quais são os critérios que definem que eu sou promovido? Até onde é que eu posso ir? O que é preciso acontecer para eu ser promovido? E eu acabei por sentir que ok, se eu tenho ambição de ir mais longe, se eu quero construir algo mais para a minha vida, pá, o problema não é do ginásio onde eu estou, não são das circunstâncias, eu tenho que agarrar na minha vida, eu tenho que ser responsável por ela ir atrás. Ou seja, no fundo, não culpar o jogo onde estamos, se bem que eu acho que há muita margem de melhoria. Não culpar o contexto. Exatamente. Sim. Se bem que eu acho que os ginásios poderiam, de forma geral, não falando aqui do Vila Fit todo, mas de forma geral, eu acho que os ginásios podiam fazer muito mais e melhor no sentido de dar melhores condições aos PTs, porque. E pelos ginásios por onde passei, há uma tendência que é os melhores PTs tendem a ir embora. Normal. Porquê? Será que não vale a pena pensar nisto? Vale, e essa é uma reflexão muito interessante e que eu também faço. Normalmente os melhores, das duas uma, ou abrem um estúdio, muito ou vão frequente. para um modelo de renda onde conseguem ter um pouco mais de controle, sem dúvida, sobre os preços que fazem, o cliente paga diretamente a eles, basicamente é como se tivessem um negócio próprio dentro de um ginásio. Exatamente. Pagam a renda, é como se estivessem a pagar a renda de um estúdio, do que seja. Exatamente. Nesse caso até com a benesse de terem o volume de clientes que o ginásio lá coloca todos os meses. Exatamente. Em relação a um estúdio, ou seja, não tem que se preocupar tanto com a atração, trazer pelo menos pessoas para eles conseguirem falar, ou então acabam por ir para o online. O modelo mais tradicional, ou começam realmente, por exemplo, a dar contrato, que pode ser algo que as pessoas em algum momento da vida deles possam valorizar, ou porque querem comprar casa e é mais fácil se calhar terem o crédito se tiverem um contrato, ou então vai ser muito difícil o ginásio conseguir agarrá-los. Ou existe uma progressão de carreira, como no meu caso aconteceu, que fui subindo no ginásio, fui para team leader de PT e depois surgiu a oportunidade de ficar como diretor de clube, e depois ia surgir a oportunidade de ficar como area manager, mas nesse caso aí depois fui eu que na altura foi aquela decisão de não, eu vou-me focar no meu e vou-me dedicar ao meu negócio, vou ter que recusar. Já tinhas iniciado aí o teu negócio? Já tinha iniciado a academia do PT. Na altura eu estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estava como diretor e estava com a academia do PT, ainda não muito expressivo. Comecei a dar umas formações presenciais, depois comecei a ir já para a parte da formação online, mentorias, a coisa começou a correr bem, e houve ali um momento em que eu fui convidado para ficar como area manager, porque o clube onde eu estava ia adquirir outro espaço. Eu já tinha sido apresentado à equipa do outro espaço. Ok. E aquilo começou-me a roer, estás a ver? E eu, não, tem que ser agora, porque eu não vou iniciar um projeto
Foi, o meu racional foi: ou eu continuo a dedicar o meu tempo e energia a construir um negócio que não é meu, Ok. ou eu vou canalizar agora a energia toda para o meu negócio. E pronto, e nesse momento falei na altura com o diretor-geral, que é meu amigo pessoal, e disse-lhe: pá, Está na altura. não vai dar. Ou seja, era algo que tu no fundo já tinhas em mente, não é? Já, obviamente que eu já tinha essa ideia de ter um negócio próprio. Não sabia muito bem para onde é que o caminho me ia levar, Yeah. mas nessa altura foi tipo: O pá, clique. vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora. Yeah, isso é interessante. Eu acho que isso é um bocadinho do que acontece também com os PTs, que é principalmente PTs que já estão há 2 mais anos em ginásio, que já conseguiram encher a agenda. Chega a um ponto em que tu percebes, ok, não consigo tirar muito mais daqui, ou seja, ou o melhor que eu consigo fazer, caso eu não consiga ter a hipótese de subir para um cargo superior, o melhor que eu consigo fazer é passar ainda mais tempo para poder crescer ainda mais. Eu acho que quando tu chegas a um ponto em que olhas para o passado, olhas para o presente e para o futuro, e tu percebes que não te vais conseguir valorizar mais e que não vais conseguir crescer como tu queres, esse é o ponto em que tu começas a sentir aquela desmotivação, se for prolongado no tempo, aquele vazio que mesmo fazendo algo que tu gostas muito, pá, que ficas às vezes sem alma, tipo, porque é que eu continuo a fazer isto? Eu acho que esse é o momento em que Ou alguns acabam por abandonar a área, que é mais também triste acontece. Yeah. Ou seja, uma das coisas que move muito é também ajudar PTs a não chegarem a esse ponto. Pá, porque nós precisamos de mais PTs a ajudar mais pessoas para diminuir as taxas de sedentarismo, que continuam bastante elevadas, mas precisamos que eles também, ou seja, o ponto é, dói-me muito eu saber que há pessoas que estudam, aprendem, amam a área que fazem, mas depois é um pau dois bicos, porque a mesma área que gostam muito é a mesma área que não os permite sentirem-se realizados. E esse é um ponto que me move muito também e um dos porquês de eu fazer aquilo que faço. Mas sabes que eu acredito aqui noutra coisa em relação a isso, em relação ao mercado. E no nosso país, na nossa realidade do fitness, neste momento, eu também não vejo motivo para alguém estar num sítio onde não se sinta valorizado. Ok. Porquê? Porque eu acho que há mais opções. Entendo. Tens muita diversidade de formas de trabalhar. Tens melhores, tens piores. Tens quem paga mal, efetivamente mal, é mesmo esta a palavra, não há outra forma de dizer, não é dizer e às vezes é simpático. Não, é pagam mal, ponto. Pagam mal e dão más condições. É o que é. Mas há outras marcas que dão boas condições até. Então, eu para estes profissionais também digo sempre isto: pá, se não estás bem, muda. Yeah. Porque hoje em dia só não trabalha quem não quer. Sempre, no fundo, né? O meu amigo, ele dizia-me: hoje em dia tu só tens que aparecer. Nós damos trabalho, tu só tens que aparecer. Yeah. Se tu apareceres, tu tens trabalho. Sem dúvida. E na minha altura, não. Eu quando vim para Lisboa, eu fui não fui a muitas, mas fui a 2 entrevistas e não fiquei. Ok. Ou seja, não tinha Era nada a mais ver, difícil. era muito mais difícil. Teres trabalho. Eu tive em processos de recrutamento em que tinha vários momentos em que era tipo: ok, passei à próxima fase. Ok. Hoje em dia esquece. Se isto acontecesse, tu não conseguias profissionais para trabalhar no ginásio. Yeah. Hoje em dia tu tens que fazer um bocado ao contrário. O ginásio tem que se vender. Para conseguir. Então por isso eu percebo essa questão e eu percebo que de facto há sítios onde poderiam valorizar mais os profissionais, mas ao mesmo tempo eu também tenho que responsabilizar os profissionais por se manterem num sítio onde não estão bem, onde não estão felizes. Sai. Concordo muito com essa visão. Porque às vezes acontece muito isso, tipo, estou infeliz, estou lá, digo mal, estou desmotivado, torno-me uma pessoa se calhar negativa, mas continuo lá. Sem dúvida. Eu acho que a primeira lição que temos que aprender na vida, caso estejamos numa situação em que não estamos satisfeitos, é que tu és o responsável pela tua vida. E mesmo que o sítio onde tu estás não te dê as condições para tu cresceres, é como tu disseste, estamos na fase ou na altura do mundo em que tu tens mais recursos, em que tens mais opções disponíveis para fazer acontecer e para ir atrás. Por isso, sem dúvida, acho que eu gostava de ver muitas duas coisas, que era ver cada vez mais PTs a agarrarem na vida deles, a serem mais responsáveis pelo aquilo que querem atingir e irem atrás, ao mesmo tempo que
vemos cada vez mais os ginásios, as entidades de fitness a tentar fazer mais e melhor para dar melhores condições também para crescer. Acho que isso era o ideal. Mas concordo 100% com essa visão. No mundo ideal era teres os ginásios, como existe noutras áreas, teres os ginásios a competir pelos melhores recursos humanos. Conseguir reter os melhores recursos humanos. Exatamente. Atrair os melhores recursos humanos. Era um sinal incrível. Isso é excelente. Mas pronto, eu acho que há sempre os dois lados. E depois estamos num mercado que por um lado também é algo positivo, que é um mercado muito liberalizado. E eu acho que quanto mais liberalizado for, poderá ser melhor, porque tu tens a liberdade de agarrar em ti e criar o teu negócio, como tu fizeste, como eu fiz, como qualquer um pode fazer, e cada um faz o preço que acha justo cobrar, não tem que cobrar menos só porque o outro também cobra menos, ou seja, é liberalizado nesse sentido. E eu acho que não vai mudar muito nesse sentido. Vais ter cada vez mais ginásios a abrir, como tens estado a ter, cada vez mais profissionais a sair, que depois eu acredito que há muito drop down também. No fundo é uma rampa de lançamento para a maioria dos PTs. Sim, o que eu estou a dizer é tens cada vez mais PTs a saírem para o mercado de trabalho, ou seja, a serem formados todos os anos, mas ao mesmo tempo eu acho que há uma taxa de desistência muito alta da área em si. Tipo, tiram o curso mas depois rapidamente. Sim, eu acho que está tudo associado com isto que falamos aqui, até porque é uma pergunta muito comum, que é: empreender é para toda a gente? Eu acho que toda a gente pode ser empreendedor e acho que fazia muito bem a toda a gente, mas não é. Mas entendo que não é, e que nem toda a gente está disposta a passar pelo risco, pela incerteza, a investir tempo, dinheiro e energia, e tu não sabes quando é que vai dar certo. Também entendo isso. Eu acho que o facto de existir muitos PTs que deixam a área, acho que está associado com as duas questões, com estas questões que estamos aqui a falar, que é, apesar de existir opções e de poderes lançar o teu negócio no online ou presencial, também há este risco e incerteza associado ao empreendedorismo que muitas pessoas não estão dispostas a acarretar, e está tudo certo, não temos de ser todos empreendedores. E por outro lado depois tens um mercado dos ginásios que, na minha perspectiva, eles entendem bem o jogo que estão a jogar, e estão ok em jogá-lo, e é o que é. E depois os ginásios fazem aquilo que qualquer outro negócio faz. É isso, Vai potenciar ao máximo os ganhos que podem ter, até porque lá está, por trás de um ginásio está alguém que teve a visão e que teve a coragem e o risco, não é? A coragem de colocar um negócio, não é? Para a frente. No final do dia está às costas dessa pessoa, se correr mal. Sem dúvida. Mas vamos mudar aqui outra vez para o online. Dentro daquilo que tu tens acompanhado até agora, o que é que tem diferenciado um personal trainer que consegue desbloquear crenças, desbloquear ações para conseguir arrancar com o negócio online e até fazer uma transição a 100%, de outro que tenta, mas acaba por ficar pelo caminho? Porque certamente já te passaram os dois casos pelas mãos. O que é que tu sentes que diferencia um de outro? Olha, eu acho que tem a ver com uma crença geral que eu não considero que está associada às pessoas em si e não necessariamente aos PTs, que é a crença de eu sou capaz de fazer tudo o que eu quiser se tentar durante tempo suficiente. Muitos PTs têm, e aqueles que eu identifico que ou ficam pelo caminho ou que demoram muito tempo a ter resultados, normalmente são aqueles que se deixam paralisar muito pelo perfeccionismo. Será que estou a fazer certo? O medo do julgamento, estes medos iniciais que são extremamente importantes de vencermos, e que se não vencermos também não passas ao próximo nível, que é ter mais clientes e estar por tua conta. Ou seja, eu acho que tem muito a ver com esta convicção de vou fazer até dar certo, independentemente do ponto em que eu estou agora, das capacidades que eu tenho agora, seres alguém focado em aprender, em melhorar todos os dias e não ter medo de falhar. Eu acho que tem muito a ver com isso. E há algumas lições, estas que eu referi agora, que tu, das duas uma, ou já as aprendeste e já as consegues aplicar e tens resultados mais rápido, e normalmente esses são os PTs que conseguem no primeiro, segundo mês até fazer algumas vendas logo para online,
ou então ainda não as aprendeste, não as estás a querer aprender porque não estás a dedicar tempo a encarar os medos, a encarar as crenças que tens de frente, não as estás a encarar e por isso não vais conseguir superar esses desafios e conseguir os resultados. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque é como falamos há pouco, independentemente do número de seguidores que tu tens, independentemente de seres muito bom ou não criar conteúdo, eu garanto que há um conjunto de ações que se tu repetires durante tempo suficiente, pá, tu vais ter resultado. O Naval Ravikant diz uma coisa que resume muito bem isso, que é impaciência com a ação, paciência com os resultados. Yeah. E a maior parte do pessoal tem impaciência com os resultados. Ou seja, não está o tempo suficiente a realizar alguma ação até ter a oportunidade de conseguir ver os resultados. E se eles pensarem e se forem verdadeiros com eles, é precisamente essa a mensagem que eles passam aos clientes deles. É verdade, verdade, 100%. Então às vezes estas reflexões são importantes porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Tu tens que colocar ação, e às vezes é ação sem resultado imediato. Aliás, maior parte das vezes. A maior parte das vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Tu não vais fazer um post uma semana e de repente tens não sei quantos clientes. O mundo está cheio de vou lançar um projeto novo, fiquem atentos. True. Que depois nunca mais acontece nada. Não sai do papel. Eu acho que, pá, no fundo é, se tu queres mesmo, enquanto PT, iniciar o teu negócio, poderes depender só de ti para teres a vida que queres e te valorizares, pá, mete na tua cabeça que vais dedicar a 100%. Quando digo 100% não é 100% do tempo e de energia, vais dedicar um certo tempo da tua semana. O momento em que estás vais dedicar 100% focado, exatamente. Pá, vais dedicar pelo menos 6 meses a 1 ano a fazer isso acontecer. Porque eu garanto, é impossível, se tu dedicares às ações e meteres o volume suficiente, é impossível não dar certo, não teres os primeiros 10 clientes. Considero mesmo isso. Agora, a grande pergunta é: estás disposto a encarar os desafios, os medos, os receios que tens neste momento que te impedem ou que te impediram até agora de fazer essas ações e a colher os resultados lá à frente? Ou não estás disposto e não o vais fazer e a tua vida vai continuar igual? Eu acho que essa é a grande pergunta que cada um de nós tem que fazer. E é como tu disseste, porque tal e qual como nós, como enquanto PT, dizemos a alguém: olha, que queria perder 10 quilos no primeiro mês, que só perdeu 2, e que se calhar o peso da balança não é assim tão importante, porque olha aqui as fotos, e que o foco tem que estar no processo. É mais fácil nós dizermos isto aos outros, mesmo nós sabendo que é verdade. É mais fácil dizeres isto quando é contigo, quando és tu a pôr as mãos na massa, quando tu já te dedicaste durante 1-2 meses e tu estavas à espera de se calhar ter 5 clientes no primeiro, segundo mês e se calhar só tiveste 3. Faz parte do jogo. Tens de continuar, e o mais importante é o profissional e a pessoa que tu és no final desses 2 meses, mais evoluído ou menos evoluído, aprendeste mais ou aprendeste menos. Pá, o foco tem que estar aí. Ou seja, e apesar de nós colocarmos metas específicas de quer X clientes em X tempo, algo que eu passo sempre aos meus alunos é: eu não sei se isto vai acontecer. Com alguns alunos acontece, com outros não, depende do teu nível de dedicação, de experiência. Mas se ele apontou para os 10 e de repente cai no 7, já é mais 7 do que o que tinha antes. 100%. E há outra coisa que é: pá, essa é a nossa direção, é onde nós queremos chegar, mas caga nisso, não ponhas sequer o foco aí, nem sequer penses no resultado. Pensa nas ações que estão no teu controle no teu dia-a-dia. Sem dúvida. É enviar 10 mensagens por dia, é enviar 20, é criar 3 conteúdos por semana. Pá, mete o teu foco aí, dedica-te aí e procura fazer sempre mais e melhor nas tuas ações. E no início de algo novo, primeira vez que alguém faz o agachamento, é bom ou mau? Provavelmente é mau, está tudo certo. Mas depois de fazer 100 agachamentos, qualquer pessoa já consegue fazer um agachamento melhor. Isto para dizer que numa fase inicial vai demorar mais tempo do que tu estás à espera, vai ser mais difícil do que tu estás à espera. E apesar de nós até de sabermos isto, quando passamos pelo processo vai haver um momento em que tu vais ficar frustrado e vais pensar: porra, já investi X euros em mentoria, até investi alguns euros em anúncios, dediquei X horas por semana ao meu negócio e ainda não consegui aquele número que eu tinha na minha mente. Será que vale a pena continuar? Só tens 2 opções: ou vais continuar a pôr volume a aprender para conseguires fazer melhor e eventualmente o teu agachamento sair bom. Quando digo agachamento é aqui uma analogia. Sim. Ou então vais desistir porque estavas à espera que o resultado fosse atingido em X tempo e afinal não foi.
Mas faz parte do jogo. E a maioria das vezes, inclusive comigo, se eu pensar nas vezes em que pensei nestes últimos anos, porque apesar de estar a 100% por minha conta há um ano, eu já criei o conteúdo há mais algum tempo, e é algo que é muito contra a natura para mim, criar conteúdo. E que, ou seja, é doloroso, porque eu tenho que fazer realmente um esforço para... Tu és com o conteúdo como eu sou com a prospeção, estás a ver? Eu acho que é isso. Ou seja, já fiz muito conteúdo e hoje em dia igual, que tem 300 views ou menos views, que se olharmos para as métricas não funciona, mas está tudo bem. Tenho que continuar a fazê-lo, porque esse é o caminho. Sim, boa. Porque esse é o caminho se tu queres algum dia melhorar e algum dia tornar o conteúdo melhor, ou até ficares mais à vontade com a criação do conteúdo. Boa. O que é que neste tempo que já estás a trabalhar sozinha, a trabalhar por conta própria, o que é que tem sido mais desafiante para ti? Olha, neste momento o mais desafiante, ou seja, eu acho que e até agarrando também num desafio que eu acredito que seja daquilo que eu identifico também dos meus alunos, que é quando tu trabalhas por tua conta. Ou seja, tu não tens um horário, ninguém te vai dizer tens que entrar a esta hora, ou não tens alguém à tua espera, só tens a ti mesmo à tua espera. Ou seja, esse rigor acrescido que tu precisas ter para fazer as ações, muitas vezes ações que tu não gostas nada, como para mim, por exemplo, criar o conteúdo, e há muitas outras que fazem parte do negócio e que têm que acontecer para tu conseguires crescer, para a contabilidade, por exemplo. Ou seja, pode ser um desafio grande tu teres que ter um rigor maior para apareceres todos os dias a fazer ações que não gostas assim tanto, ou que detestas até, mas que têm que ser feitas para fazer. Ou seja, essa rotina de não teres ninguém à tua espera, só dependeres de ti, acho que é um desafio inicial que eu também sinto em parte, se bem que não é algo naturalmente difícil para mim. Acho que o meu maior desafio neste momento... acho que é mesmo a criação de conteúdo do ponto de vista de negócio de forma exclusiva. Acho que é mesmo por aí. Ou seja, conseguir criar conteúdo que esteja alinhado com aquilo que eu quero passar e que funcione, porque eu tendo a ser chato do conteúdo. Mas lá está, se eu fizer, já fiz X peças de conteúdo, se eu fizer 10 vezes mais, eventualmente vai melhorar. Eventualmente vais descobrir aquilo que funciona para ti. Exatamente. E eu acho que há algo interessante também a passar, que não está associado a isso, que é, e que referimos aqui, por exemplo, o conteúdo é para ti o que é prospecção para mim, para ti. Isso é interessante porquê? Porque eu acredito que cada um de nós, enquanto PTs, vai comunicar de uma forma. E, por exemplo, associado a isto, por exemplo, tivemos esta questão da obesidade em que tivemos vários PTs a trazer a sua perspectiva. Eu achei aquilo muito interessante. Porquê? Porque para o mesmo ponto tu podes ter diferentes perspectivas, diferentes formas de comunicar, e eu acho que é exatamente isso que nós precisamos do ponto de vista de chegar a mais pessoas, pôr mais pessoas a mexer, a tirar pessoas do sofá, porque a mensagem sobre a mesma coisa passada de maneira diferente vai impactar a pessoa do outro lado de maneira diferente também. Por isso... Às vezes mesmo só a forma diferente de tu falares vai impactar uma pessoa, enquanto que a outra vai ser impactada por outra pessoa pela forma de comunicar. Isto para ajudar também a desconstruir um medo que muitas vezes temos associado ao conteúdo, e que eu também passei por isso, que é o medo de não ser o conteúdo certo, do julgamento também associado ao conteúdo. Eu acredito piamente que tu deves ser tu próprio, autêntico, passar a mensagem da forma que faz sentido para ti, porque vai haver um conjunto de pessoas do outro lado que até agora não existiu ninguém no mercado que tenha comunicado de uma forma que fez sentido para elas, que as motivasse a... Por isso provavelmente o mercado precisa de ti que nos estás a ver. Sim, e o julgamento na verdade é só mesmo um medo. Eu acredito nisto, porque ninguém quer saber de ti para nada. Verdade, é como no ginásio. Quando tu estás a treinar, está toda a gente no espelho a ver se elas estão bonitas. Se eu te perguntar assim, qual é que foi o último vídeo que viste no Instagram? Não faço ideia. Não faço ideia. Tá dito. Verdade. Às vezes nós temos medos que na verdade não são uma realidade, e aliás, a maior parte dos medos são isto, coisas que não são reais. Verdade. E ninguém que já esteja no jogo, ninguém que já esteja a produzir conteúdo, ninguém que já tenha um negócio te vai julgar de forma alguma, porque ele está preocupado com o processo dele, está preocupado com aquilo que está a fazer. Antes, pelo contrário, se eu precisar, é a pessoa que tu vais pedir ajuda e vai-te responder e vai-te ajudar.
é totalmente ao contrário. Normalmente quem comenta ou quem faz algum comentário depreciativo é alguém que não está a fazer nada. 100%. Mas é que é literalmente isto. 100%. Literalmente. 100%. E no pior dos casos, o que pode acontecer é tu teres alguém que está a construir ou que já está muito mais à frente da jornada. O pior que pode acontecer é: olha, Bruno, esse conteúdo está uma merda, podes fazer isto e isto melhor, mas bom trabalho, continua, faz mais 100 desses. É o pior que pode acontecer. E nesse caso é o melhor, porque recebeste feedback gratuito. E aprendeste. E é brutal. Mas muitas vezes associado ao julgamento, eu acho que está uma cara. E muitas vezes identificarmos quem é essa cara é o teu pai que tu queres de alguma forma. Isso é profundo. Acho que isto tem de olhares para dentro e acho que isto pode ser também importante. E depois pensares: ok, esta pessoa que eu tenho na minha mente que eu tenho medo do julgamento ela tem a vida que eu quero ter? Está a construir a vida que eu quero ter? Sim ou não? Se a resposta for não. Sim, vai-me ajudar a mim de alguma forma, vai pagar as minhas contas. Não Se vai. A resposta for não, faz o que tens a fazer, supera esse medo. O primeiro vídeo vai ser difícil, o segundo também, o 10º um bocadinho menos. Mais uma vez, depois de fazer 100, já fica mais simples, mais fácil é pôr o volume em cima da mesa e encarar de frente os desafios. Para onde é que tu te vês a ir? A ti e ao teu negócio, daqui para a frente? Sinceramente, a minha resposta hoje, acredito que ela não vai mudar, mas nunca sabemos, não é? Mas não me vejo a fazer mais nada para o resto da minha vida. Okay. O que é que eu acredito que vai mudar é a forma como eu faço. Okay. Eu acho que estou numa fase em que, como ainda não tenho uma exposição muito grande, um nível de autoridade percepcionado muito grande, ainda estou muito próximo, e isso é muito bom porque me permite a mim aprender também mais, evoluir mais o meu serviço, a forma como eu entrego e gerar melhores resultados. Mas vejo-me a fazer exatamente o que estou a fazer. Os moldes em si é que acredito que vão mudar, e eventualmente bem lá na frente, se calhar daqui a 30 anos, talvez, não sei. Talvez, acredito que possa não falar só para PTs, mas para já o foco é fazer aquilo que estou a fazer, fazê-lo cada vez melhor e fazê-lo muito bem. Boa, perfeito. Esse é o jogo. Perfeito. Vamos ao ping-pong final? Bora ao ping-pong final. Bora. Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer? Boa, essa foi uma das que eu vi que... Esta é sempre. Então... mas não pensei muito sobre isso, porque eu acho que há muitos bons livros que eu poderia dizer aqui, mas eu acho que há um livro que neste momento, se alguém lesse, que lhe trazia o maior impacto. E se eu pensar num dos que fez mais isso por mim, e que eu me lembro inclusive de eu estar a ler no ginásio naquelas pausas de treino, ou um aluno faltou ao treino ou ficou atrasado, foi o Segredos da Mente Milionária. Ajudou-me muito a quebrar algumas crenças que eu tinha associadas ao dinheiro, por exemplo. Ajudou muito a quebrar algumas crenças e a fazer-me avançar. Por isso acho que esse é um livro interessante. Sou muito fã do Hormozi, os 3 livros dele e todo o conteúdo dele. Acho que é algo que quem está na área, e mesmo que não esteja na área de empreendedorismo, deve sem dúvida consumir. O teu livro também é um livro também muito, muito interessante. E é esse. Boa. Um mito dos negócios do fitness que já deviam estar enterrados, ou neste caso online? Um mito online? Vou voltar a fazer a pergunta, que é para depois isto no corte ficar fixe. Um mito no negócio dos personal trainers que já devia estar enterrado. Precisas de ser muito bom a criar conteúdo e de muitos seguidores para conseguir estar por tua conta, pensando naquilo que é o meu nicho e os PTs que eu ajudo. Boa. Uma ação que tu fizeste no último ano que maior impacto teve no teu negócio? Investir em educação, 100%. Sempre que eu tive aqueles momentos de vou investir estes 1.500 euros ou vou investir estes 6.000 euros, será que vai dar certo? Aquele dinheiro custa a sair? Sempre que eu fiz isso, sempre que eu encarei esse desconforto, foi quando eu cresci mais. Por isso, sou muito apologista da educação, de investir em ti próprio. Se puderes fazê-lo agora, faz agora, porque provavelmente é isso que é preciso acontecer para tu teres mais pressão também para fazeres. E há uma frase que se diz que a pressão é um privilégio. Ou seja, põe-te a ti mesmo em pressão, não só com o investimento que fazes, porque quando tu fazes um investimento muito grande, o que é que acontece? Ok, agora investi este dinheiro todo neste conhecimento, ou nesta mentoria, ou neste projeto, tenho que tirar o máximo daqui possível. Não só te dá a única talha que tu podes ter, que é a experiência de alguém que já fez o caminho que tu queres fazer, para tu não teres que dar as cabeçadas que essa pessoa deu, como também te vai dar essa motivação extra de se eu investir nisto, eu tenho que correr atrás. E sempre que eu fiz esses investimentos
foi isso. Foram sempre nesses momentos que eu mais cresci. Boa, Sempre. boa, fixe. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Boa, essa não vi, essa do ping-pong não vi. Acho isso interessante. Olha, algo que um dos meus professores em Rio Maior, que ele falou e que até hoje ficou também na minha mente, que é o Diogo Monteiro, temos que trazer prazer e diversão para os nossos serviços, para a forma como nós entregamos os nossos serviços e para o exercício. E quando eu digo prazer e diversão é também a parte de comunidade, de fazê-lo em conjunto, porque eu acredito que é a única e a melhor forma de não só trazeres alguém para a prática, mas também de a manteres na prática, porque nós já sabemos que a maioria das pessoas, a rotina delas já é dolorosa o suficiente. Para muitas delas o exercício é mais uma coisa dolorosa. Se ela tiver alguém, se ela tiver a vizinha, a prima, o amigo, o namorado, a namorada a dizer: olha, hoje é dia de treino, bora, vamos fazer juntos. E se tiverem momentos, ou seja, e é o desafio que eu deixo também aos PTs, que é constrói o serviço de forma a que tu consigas pôr as pessoas não só na comunidade, mas a rir de alguma forma. Pá, eu acho que é a melhor forma de conseguirmos manter as pessoas na prática e de as trazer para a prática também. Boa, perfeito. Bruno, muito obrigado. Está o ping-pong feito. Obrigado. Feito. Obrigado.